Aqui nos estúdios o responsável pela parte jurídica do PROCON, é isso, né, doutor Daniel? Isso. Seja bem-vindo aos estúdios, aos microfones, à nossa bancada. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui tirando as dúvidas do cidadão sorrisense em relação aos direitos do consumidor. Fantástico. Satisfação é nossa, doutor, em recebê-lo e, como eu disse há pouco, nós fomos provocados para buscar informação sobre esta pauta em relação a pagamento de retorno em consulta médica. O doutor Daniel estava nos explicando aqui que não é exatamente da obrigação ou da questão que o PROCON trata essa situação, né, doutor? A legislação consumirista ela é bem específica na relação de consumo. A consulta médica, o trabalho médico é uma relação de consumo em si, é uma contraprestação desse serviço, mas no caso específico da pauta, que é o retorno da consulta, o próprio Conselho Federal de Medicina editou a resolução número 1958/2010, que trata especificamente deste tema. Ou seja, veda a cobrança de novos honorários sempre que aquela consulta não for suficiente para fechar aquele diagnóstico. Ou seja, toda vez que o médico pedir exames complementares, deverá marcar um retorno sem a cobrança de novos honorários. Para a apresentação do exame, então, não deveria, pela lógica, cobrar essa nova consulta. Para a apresentação de exames solicitados pelo médico naquela consulta não pode ser cobrado, exatamente. É o que diz a resolução 1958/2010 do Conselho Federal de Medicina. Bom, a Milena lembrava a gente aqui que uma das situações colocadas é que quando a pessoa foi marcar primeiro, foi fazer a primeira consulta, ela já foi avisada que teria que pagar o retorno caso o médico pedisse exames. Nesse caso, como eu disse antes, a resolução do Conselho Federal de Medicina veda essa nova cobrança de honorários. Até mesmo porque há um pedido do médico, né? Foi ele que pediu que a pessoa voltasse. Olha, nós precisamos fazer exames complementares, então essa nova cobrança de honorários não pode ser realizada. Muito bem. E nesse caso, o que o cidadão que se sentir eventualmente lesado deve fazer, doutor? Duas situações. O PROCON ele pode atuar no limite da legislação sem problema nenhum, desde que haja uma relação de consumo, então o PROCON pode fazer isso. O consumidor pode procurar o PROCON lá no Ganha Tempo, tanto na Zona Leste como aqui no centro, e também fazer uma denúncia aí no Conselho Federal de Medicina. Olha, determinado profissional está, de fato, cobrando retorno de consulta contrário ao que diz a resolução do Conselho Federal de Medicina. Vocês já receberam algum caso desses lá no PROCON? Não. Aqui em Sorriso, não? Não, ainda não tivemos nenhum caso desse. Doutor, já com relação só um pouquinho, a boneca deu uma saidinha ali, o Pedro já vai ajeitar lá, só um minuto. Vai lá. Com relação a prazos, né? Tem um prazo pré-estabelecido ou vai de acordo com o tipo do exame que o médico passar? Porque tem exame que em 20 dias ele fica pronto. Então, exame que precisa ser mais elaborado, às vezes vai até para fora do município, que vai demorar até 40 dias. Isso vai ser de acordo com o que o médico achar melhor? Perfeito. Isso fica a critério de cada médico, né? Então, determinado tempo, o tempo estabelecido para esse retorno aí fica a cargo e a critério de cada médico. Geralmente, na maioria dos hospitais são 30 dias, de 20 a 30 dias. O que se pratica seria mais ou menos isso, de 20 a 30 dias. Mas como eu disse antes, isso fica a critério de cada médico, né? O médico pode estabelecer um retorno antecipado ou mais prolongado a depender desse exame, que, como você disse, que às vezes não é realizado aqui na nossa cidade e acaba tendo que ir para fora. Então, acaba aí dando um pouquinho mais de prazo para que ele faça o retorno. Caso a pessoa precise e decida fazer uma queixa, o que ela precisa levar para vocês? Bom, primeiro ela tem que ter o comprovante da consulta médica e o comprovante do pagamento. Tá? Segundo, o comprovante da cobrança dessa consulta de retorno, né? Especificamente cobrança de retorno. Tá? Então a gente pode atuar nesse caso. Lá, tem que estar especificado que essa cobrança está sendo realizada para o retorno da consulta. Muito bem, então você precisa ficar atento na hora, se for o caso, né, se acontecer, a pessoa queira fazer a sua queixa, né, doutor? Isso mesmo. Outra pessoa perguntou aqui, é um caso diferente, vou repassar o questionamento, caso o senhor possa falar algo sobre. Pergunta para o PROCON quem fiscaliza clínicas de estética, porque parece, diz a pessoa, que qualquer um pode colocar. Tem alguma informação a passar sobre isso? Nesse caso, eu entendo que a fiscalização cabe à Vigilância Sanitária ou à Anvisa. Vigilância Sanitária ou Anvisa. Isso, no caso nós não temos a Anvisa aqui, caberia à Vigilância Sanitária verificar se essas clínicas estão de acordo com a legislação. E o cidadão comum, doutor, ele pode pedir uma vistoria ou sugerir ao órgão nesses casos? É franqueado a todo cidadão, não só aqui em Sorriso, mas como em qualquer lugar, cobrar das autoridades a fiscalização de qualquer órgão, de qualquer estabelecimento que seja. Hospitais, clínicas, enfim. Restaurante. Tudo. Então, todos podem cobrar essa fiscalização
É um direito do cidadão cobrar isso e as autoridades de Sorriso, que a gente conhece, são competentes nesse caso para poder fazer essa fiscalização. Sem dúvida nenhuma, vão atuar com muito rigor. Muito bem. O alvará de funcionamento ele ainda é cobrado à vista do usuário de um estabelecimento ou não, doutor? O PROCON tem exigido a presença, a demonstração do alvará, que é uma garantia a mais do cidadão que ele está sendo atendido ali por um estabelecimento autorizado. Autorizado pela prefeitura, enfim. Mas aí, em relação ao alvará de funcionamento, quando se fala nas questões de saúde ou clínicas de atendimento, aí também digo que cabe a vigilância sanitária, a própria equipe da tributação da cidade. A menos que a pessoa tenha um problema numa relação de consumo. De consumo. Aí ela mesmo. pode procurar vocês. Exatamente. Ainda que seja com uma empresa que ela pensa que não está regularizada. Perfeitamente. Muito bem. Doutor, o que tem sido lá o maior índice de procura para vocês hoje no PROCON Sorriso? Olha, na verdade ela já não é tão nova. Nosso maior índice de reclamações, de fato, continuam sendo os bancos, né? Fila no banco? Não, até que não. São os bancos na relação nos empréstimos e financiamentos não contratados. Principalmente aposentados e pensionistas. Essa continua sendo a maior demanda, vamos dizer assim, fora das duas mais comuns, que são as concessionárias de água e energia elétrica. Água, luz e bancos, então. E bancos. Água, energia elétrica e bancos. Que coisa, hein? O que tem sido feito no caso dos bancos aí, pelo próprio PROCON? Vocês costumam lidar direto com essas empresas também ou só resolve ponto a ponto aí? Em relação às filas de espera, nós temos algumas reclamações de ofício, né, que a equipe de fiscalização vai até o estabelecimento para verificar se de fato há essa demora, né? Em relação a essas reclamações, são individualizadas, quando elas se referem a financiamentos e empréstimos, elas são individualizadas, então é tratado caso a caso. Uhum. Tem uma pergunta voltando aqui na questão da saúde. Se você já foi no retorno e lá o médico pediu novos exames, tem que pagar a consulta de novo? Se ela já... Vamos voltar lá na resolução do Conselho Federal de Medicina, que diz o seguinte: fechou aquela consulta, pediu novos exames, o médico não está satisfeito com aquilo, porque entende que pode ser um novo problema, deve ser pago novos honorários. Tá? Uma outra consulta. Outra consulta. Não fechamos esse diagnóstico, não resolvemos o seu problema. Nova consulta para ver se são novos exames complementares, deve ser pago em novos honorários ao profissional. Muito bem. Acho que respondeu claramente a pergunta, né, da nossa ouvinte. Algo mais, Milena, que você queira falar com o doutor Daniel? Ele falou sobre bancos e me remeteu a uma situação que já nos passaram, inclusive, aqui, não só com relação aos bancos aqui de Sorriso, mas também com relação ao atendimento tanto nas águas de Sorriso quanto na Energisa, né? Com relação à possibilidade de criar um atendimento mais adequado para os idosos. Isso também pode ser solicitado no PROCON ou não? Olha, todas as empresas, todos os prestadores de serviços, eles devem obedecer à legislação vigente, que é a preferência no atendimento dessas pessoas. Tem que ser dada. Tem que ser dada. Então, se você vai na concessionária de água, tem lá um guichê específico para quem é portador de necessidades especiais, idosos, gestantes, autistas, então deve ser obedecido a essa legislação. Tá? Mas especificamente somente para idosos, é o que eu disse, lá no atendimento você tem que ter essa preferência, essa ordem de preferência. Já existe, na verdade. Né? Os bancos cumprem, as concessionárias cumprem sempre que for identificado e que procurar o serviço. Eu citei isso por algumas situações que já nos passaram também com relação, por exemplo, ao autoatendimento. Então, muitas vezes o idoso vai até o local onde ele pode ser atendido pelo profissional da agência, mas o profissional, digamos que força ele a fazer o uso daquele autoatendimento, ou pelos canais do aplicativo ou um outro canal eletrônico, e acaba não finalizando o atendimento. Então, nesses casos, as pessoas, a gente sabe que os idosos têm certa dificuldade com as tecnologias, né? É normal, até nós temos as nossas limitações, e é de direito desse consumidor exigir que ele seja atendido por uma pessoa. Então, esse idoso que eventualmente não conseguiu ali no autoatendimento ter as suas dúvidas sanadas ou o seu serviço ali realizado de forma
condizente, ele pode exigir que seja atendido por uma pessoa, né? No caso dos bancos, lá na boca do caixa, como se diz popularmente. No geral, a orientação do PROCON segue sendo: precisamos das notas fiscais, dos comprovantes desta relação de consumo para ter o acesso, o auxílio do PROCON. Perfeitamente. Às vezes a nota fiscal às vezes não consegue emitir na hora, mas algum documento que comprove que houve essa relação de consumo, no caso das consultas médicas, que houve aí a cobrança do retorno. Tá? Quando isso se caracterizar como um retorno. O Conselho Federal de Medicina, lá na resolução 1958, traz quais são os requisitos da consulta. Então diz lá o passo a passo, são 5 passos para que se feche uma consulta. Tá? A mais disso é uma consulta nova. Então, deveria ser, por exemplo, para entrar no PROCON, a pessoa que foi pagar, por exemplo, essa nova consulta, né, o retorno, deveria estar especificado nesse recibo. Sim, que é uma nova consulta. Entendi. Algo mais, doutor, que poderíamos passar sobre isso, ou algo mais que o senhor queira trazer para o nosso ouvinte? No mais, quero agradecer novamente a participação, deixar um recado aí novamente aos aposentados e pensionistas em relação a ligações telefônicas, ofertando aí serviços, ligações onde pessoas se passam por representantes do INSS ou de algum banco. Eu quero informar que os órgãos públicos, de forma geral, não fazem ligação, não mandam mensagem de texto. As informações são feitas de forma oficial, geralmente por carta. Então, se você recebeu uma ligação, principalmente as pessoas idosas, em relação a financiamentos ou algum tipo de benefício que está à disposição, tome cuidado. Isso pode ser uma fraude, pode ser um golpe e você pode tomar um prejuízo. Banco que liga para a gente dizendo: estão tentando passar uma compra sua aqui e tal. Será que forte o banco indício... liga? Não, o banco não liga. Tá? O banco não liga, ele não faz essa ligação. Principalmente, a gente tem visto ultimamente esse golpe, é muito frequente. E você acaba, principalmente, se você é usuário do banco e você não tem um limite. Por exemplo, olha, passou uma compra aqui no valor de R$3.000, mas o seu limite é de R$1.500. Então, isso é um indício muito forte de que seja um golpe. Qualquer dúvida, entre em contato com o serviço de atendimento do banco. Nós sabemos no cartão, tá no que está nas cartão, informações que a gente vá recebe até a oficial. agência do banco para que seja atendida. Nós temos diversos bancos digitais hoje, bancos virtuais. Através do aplicativo você pode fazer as contestações devidas e entrar em contato com o banco para poder fazer essa reclamação. Então tome muito cuidado. O banco não vai ligar dizendo para você: olha, estão tentando passar uma compra. Todas as informações vocês vão receber através das mensagens do banco. E toda vez que você se sentir ou que alguém fizer uma compra indevida no seu cartão, isso é objeto de reclamação no PROCON. E a empresa, o banco, no caso, tem que comprovar que aquilo foi autorizado pelo consumidor. Caso contrário, tem que cancelar a compra e restituir os valores. E se cair no golpe e passar os dados, já foi, né, doutor? Aí é uma questão de polícia. Infelizmente, a gente pede sempre para que a população tome muito cuidado com essas informações. Muito bem, muito obrigada. Nós